O que são hábitos saudáveis? Como eu posso desenvolver e manter hábitos saudáveis? Quais são os impactos dos hábitos saudáveis na minha qualidade de vida? Quais são exemplos de hábitos saudáveis que eu preciso desenvolver? Tudo isso nós vamos discutir neste vídeo. Vem comigo! Maravilha, gente linda! Então já vamos começar aqui discutindo os temas. O que é ter hábito saudável? O que significa hábitos saudáveis para você? Como os hábitos saudáveis podem impactar na qualidade de vida? E me dê, professor, exemplos de hábitos saudáveis. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é o seguinte: a etimologia da palavra saúde. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. A etimologia da palavra saúde significa bem-estar, conservação de vida, inteireza, integridade e cura ou salvação. Veja, isso daqui não fui eu que inventei, não é a minha opinião, isso é etimologia, tá certo? Então é estudo da origem das palavras. A palavra saúde, ela tem uma origem diversa dependendo de qual seja a língua, o tronco linguístico, a gente poderia chamar assim, tá certo? Estou chamando assim. Então, por exemplo, do grego vem salos, que remete a holos, que designa totalidade, inteiro, todo. Ok? Do latim, salus, também remete a inteiro, íntegro, completo, vinculado à conservação da vida. Tudo bem? Sanos comporta uma conotação de puro, imaculado, correto, verdadeiro. Tá? No inglês, heal, né? Saudável, curado, provém, também está ligado ao holos do grego, que nós já falamos, né? Que remete a essa dimensão de inteiro, né? De inteireza, né? E também tem uma raiz similar a holy, que quer dizer sagrado. Olha isso, gente. Então, saúde, a etimologia da palavra de saúde remete à totalidade, à inteireza, ao sagrado, à unidade. A própria etimologia já está nos sinalizando o que é ser saudável, né? Então, uma compreensão mais ampla do ser e da vida, tá? Por isso que eu digo, eu não inventei nada, eu leio muitas coisas, né? E não leio de uma área só, e não porque eu sou um especialista nisso, naquilo, é porque eu sou um curioso, eu sou um ávido curioso, pela verdade, buscar o conhecimento, buscar a verdade, buscar realmente evoluir através da aprendizagem, evoluir através da educação. Então, eu tenho essa disciplina comigo e eu leio muitas coisas. E eu encontro esses códigos em todos esses lugares. Às vezes eu fico, pô, olha isso. Eu vou para saúde, vamos ver a etimologia de saúde. Então, por exemplo, hoje se fala muito sobre hábitos saudáveis, sobre uma saúde integrativa. Vamos falar sobre isso. É uma redundância. Falar saúde integral é uma redundância. Porque a própria palavra saúde, etimologicamente, já remete à integralidade. A própria palavra saúde, etimologicamente, já remete à totalidade. Não sou eu que estou inventando, certo? Mas vamos lá, vamos com calma, senão o professor se empolga aqui e perde o tempo. A OMS diz o seguinte, ó, é um estado de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecção e enfermidades. Tá? Não somente a ausência de afecção e enfermidades. Então, mais uma vez, a própria Organização Mundial da Saúde, ela reconhece que saudável não é apenas a ausência de enfermidade ou de qualquer que seja a doença. Tudo bem? Tá? Então, saúde é algo muito mais amplo que isso.
Isso é um conceito que tem sido muito explorado por essa busca da saúde integral, até o desenvolvimento de uma expressão que não tem uma especialização específica dentro da medicina, que é a medicina integrativa, né? Só que, quando você fala de saúde, a própria raiz da palavra já está remetendo a essa integralidade. Então, hábitos saudáveis, eles têm que estar voltados justamente para essa integralidade, para essa totalidade. Tá? Então, o que é que nós temos? Aqui eu estou pegando a referência desse livro aqui, ó, que eu deixei, inclusive, aqui na descrição. Tá? Eu deixei aqui na descrição esse livro, Doença como Caminho. Né? E ele diz o seguinte: saúde é totalidade. A doença é a perda da totalidade. E a cura é o retorno da totalidade. Esse livro é muito bom, do Defense Doc. O Roger Doc, ele fez inclusive outros 2 livros, ele tem uma trilogia dessa, o Defense não faleceu, né? Mas aí o Roger Doc, ele continuou fazendo. Falta eu ler o terceiro. É muito interessante esse livro, muito. Ele diz que o que nós chamamos de doença, na verdade, são sintomas. Sintomas que nos mostram que nós estamos ainda no estado de doença, que é a separação da unidade, da totalidade. Então, a saúde, ela tem a ver com você se encontrar com essa inteireza, com essa totalidade do seu ser. Né? Remete a justamente esse encontro, essa realização. Ah, professor, professor. Pô, professor. Ah, professor, eu quero um negócio prático, você já está viajando aí, poxa, até bonito isso, poético. Não, para, deixa eu dizer uma coisa para você. Consciência, aprendizagem, treinamento. Você tem que transformar isso em prática diária. Aliás, existem tanto religiões, práticas de artes marciais, que unem essas 3 coisas, mas quem faz, quem pratica, parece não perceber. E aí perde parte da potência que aquilo tem, como por exemplo a prática de um yoga. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quem pratica, eu tenho uma aluna que uma vez chegou para mim e disse: professor, eu tive uma experiência que eu não consigo explicar fazendo yoga. Eu sei o que foi essa experiência. Ela foi para um outro estado de consciência no momento que estava praticando yoga. Eu estou dizendo para você, pratique yoga e você vai para um outro estado de consciência? Não, foi o que aconteceu com aquela pessoa, com aquela aluna. Cada um de nós temos nossa experiência, temos nosso caminho, cada um de nós temos... Eu não acredito nesse negócio, ó, funcionou para mim essa fórmula, aplique aí na sua vida que vai dar o mesmo resultado. Não vai dar. Não vai dar. Aliás, eu posso sustentar isso, tá? Eu posso sustentar isso. A mesma fórmula para a mesma pessoa em tempos distintos da vida já não traz o mesmo resultado. Tá certo? Porque você muda. Nem você é igual a você mesmo. Eu não sou igual a mim mesmo ontem. Eu não sou igual a mim mesmo há 10 anos atrás. Percebe? Então, nós estamos em constante transformação e mutação. Então não existe esse negócio de fórmula mágica. Eu estou falando isso. O professor falou yoga, aí você expande o conceito. Não, isso pode acontecer, sei lá, num culto religioso que você participe. Isso pode acontecer numa aula de filosofia. Isso pode acontecer no exercício da atividade profissional. Se é saudável, ele traz para essa integralidade, porque está ali guardado. Eu não estou falando de algo, sim, é algo que nos toca no nível de espiritualidade. Mas é algo que nos toca também no nosso nível material e físico, porque nós somos uma coisa só. Eu acho engraçado, algumas pessoas chegam para mim e dizem: professor, eu estou precisando me dedicar mais à minha vida familiar, minha vida profissional está bem. Eu digo: cara, eu entendo, tá tudo certo. Só que sua vida é uma só. Você é um ser só. Percebe? Eu vou me dedicar agora à minha vida profissional. Bom, já estou fugindo do assunto. Deixa eu voltar aqui.
Então, o que a gente está falando em relação à saúde é o seguinte, ó. É a visão integral. A primeira vez que eu ouvi essa explicação foi de uma grande amiga médica, que ela disse, professor, eu vou te consultar. Doutora Thalita, uma grande amiga, e ela fez esse desenho para mim. Eu digo, opa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, a visão de saúde integral, que, de novo, é uma redundância, porque a etimologia da palavra saúde já fala dessa integralidade. Em algum momento a gente perdeu essa percepção, tá? Em algum momento histórico a gente perdeu. Eu costumo trazer, inclusive, a figura da literatura, né? De Frankenstein, o doutor excêntrico que queria gerar vida, e com pedaços de corpos mortos e energia elétrica, ele criou um monstro que era o Frankenstein. Isso não existe. Por quê? Porque esse conceito do Frankenstein, o que é que ele fez? Ele simplesmente reduziu a vida ao quê? A corpo físico por impulsos eletroquímicos. Certo? E veja, a visão integrativa é: nós temos um corpo físico, emocional, mental e espiritual. Eles estão o tempo todo interagindo um com o outro. O tempo todo. Então, o que acontece no meu físico altera meu emocional, altera o meu mental, altera o meu espiritual. O que acontece com o meu emocional altera o meu físico, altera o meu mental, altera o espiritual. Aqui algumas pessoas defendem, alguns autores defendem uma hierarquia. Tá certo? A mente significa as emoções que afetam o corpo físico. Sempre isso. Por exemplo, quando a gente pega alguns autores de uma base que eu estudo, que é de terapias vibracionais, né? Esses autores eles falam de corpos sutis. Então, esse corpo emocional, o corpo mental e os corpos espirituais são corpos sutis. Eles existem no ambiente físico. Eles existem. Vocês não estão vendo o meu porque eles estão em uma alta vibração e por isso não é visível. Tá? Eita, professor, forçou a amizade. Não, calma, segura aí. Segura aí. Não tô querendo que você seja vibracional. Aliás, eu não tenho nem competência de explicar isso. Por isso eu vou deixar aqui embaixo a minha mestra, a professora Vilma Bossoni, tem um curso só sobre isso. Eu fiz esse curso de 2 anos, foi incrível. Também não estou dizendo que você tem que fazer o curso. Só estou trazendo aqui a compreensão. E que compreensão é essa, professor? Saúde é totalidade. Então é um alinhamento do corpo espiritual, do corpo mental, do corpo emocional, do corpo físico. Isso ninguém discute. Por exemplo, vou dar alguns exemplos percebidos pela ciência. Tá? Percebidos pela ciência. Porque tem coisas que não é científico, tem coisas que são filosóficas. Por exemplo, espiritualidade jamais poderá ser científica. Não pode, não dá, não tem condições. Tá? Não é porque é falso, é porque a ciência não tem métrica, nem método para medir esses fenômenos. Então, não tem como. Tá? Ok? Então, por exemplo, quando a gente... É pacífico dizer que a maior parte das nossas doenças, elas são psicossomáticas. Isso foi eu que inventei? Não. Então, o seu padrão mental de estar fora do agora, sempre preocupado com o futuro, sempre revivendo e remoendo o passado, isso tudo acontece na mente. Isso altera o seu corpo emocional, que vai afetar o seu corpo físico. É isso que o Dr. Dolk, ele defende, ele diz. Quando nós adoecemos no físico, essa doença já existe na nossa mente e na nossa emoção. Não a doença em si, mas a distorção que vai gerar essa doença no físico. Então é um processo que vai acontecendo em cadência. Então entender hábitos saudáveis é primeiro entender que saúde é totalidade. Então eu estou falando de quê? Eu estou falando de algo que favoreça o meu corpo físico, a minha emoção, a minha mente e a minha espiritualidade.
Aqui eu vou dar alguns exemplos de hábitos saudáveis. Mas quando a gente fala sobre essa dimensão dos hábitos saudáveis, você tem que compreender isso numa integralidade, inclusive para além da integralidade do próprio indivíduo, que são esses corpos que eu estou trazendo aqui, ou essas camadas, como você queira chamar. Também um aspecto social, também um aspecto familiar, os papéis que nós temos na sociedade. É gerar essa integração. Por isso que eu digo, o desenvolvimento tem que ser integral. Aí eu leio um livro voltado para a expansão de consciência do Eckhart Tolle, está falando sobre isso. Aí eu pego o livro do Dr. Wood, que vai falar sobre a doença como um sintoma, um significado para um caminho de evolução, ele está falando sobre isso. Aí eu vou pegar, sei lá, eu pego o Richard Thaler, que trata sobre economia comportamental. Ele vai falar sobre essa percepção da integralidade. Então, agora vamos entender melhor os hábitos. Hábitos são comportamentos recorrentes, conscientes ou inconscientes. Atitudes geralmente automáticas. Por exemplo, eu tenho um hábito de toda manhã eu acordo, já pego aqui o meu cafezinho, pá, uma canequinha. E tem que ser a mesma caneca, isso é um hábito. Se eu não achar a caneca, eu fico procurando a caneca. Mas não tem outra caneca ali? Eu poderia tomar a caneca. Mas é um hábito. É um hábito. Certo? Programação neurolinguística hoje, a neurociência, Richard Thaler também concorda com isso. 85%, que é economia comportamental, 85% dos nossos comportamentos eles são inconscientes. Nós não pensamos para fazer. Tudo bem? Então, o que seriam os hábitos saudáveis? Hábitos saudáveis são comportamentos recorrentes, conscientes ou não. Tem que ser recorrente. Grande maioria inconsciente. Que te trazem para a totalidade. Professor, hein, professor? Que definição é essa? Ela é importante, sabe por quê? A gente não falou que a integralidade é do ser estar no corpo físico, emocional, mental e espiritual? Você pode, por exemplo, desenvolver disciplina para ir para a academia todos os dias. Certo? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma compreensão da importância do exercício físico. Muita gente vai para a academia e a gente tem, inclusive, até um incentivo, uma moda fitness, uma indústria fitness e tudo mais. Só que se você começa a ter esse hábito e não está alinhado de forma integral, o que pode acontecer? Você se desintegra. Você fica pensando nessa prática apenas com uma perspectiva estética física, por exemplo. E aí você pode, de repente, buscar atalhos. Olha aí, um hábito que deveria ser saudável não sendo. Você pode recorrer a químicos sem o devido acompanhamento médico, a drogas sem o devido acompanhamento médico. Pergunto para você, isso acontece ou não acontece? Se você pratica esse hábito, mas ele não está integrado, você pode incorrer a excessos. Vamos falar sobre isso, os excessos. Que pode te gerar, inclusive, lesões. Porque você está num processo de overtraining. Então, o hábito saudável é algo que te traz para a totalidade. São hábitos integradores. Eles te fazem você voltar para a sua própria essência, para o seu ser. Por isso que é muito difícil, muita gente recomenda, por exemplo, a prática do yoga, né? Ou faça alguma arte marcial. Isso é um encontro pessoal. Talvez você faça isso, você encontre esse hábito integrador com dança de salão. Agora, se é capoeira ou se é dança de salão, isso é um encontro, uma descoberta que você tem que fazer, desde que seja integrador. Não vá correr na beira-mar, porque agora todo mundo está correndo. Inclusive tem os fotógrafos lá tirando foto, vendendo foto para você. Deixa eu voltar para o roteiro, deixa eu voltar.
eu tenho tanta coisa a te falar. Ai, Jesus, mas com palavras não sei dizer. Bom, professor, poderia dar exemplos de hábitos saudáveis? Vamos lá. Eu vou pegar aqui a medicina do estilo de vida. Ela seria como que uma das linhas da medicina integrativa. E aí eu não estou desprezando as outras linhas. Eu estou trazendo a MEV, que é a medicina do estilo de vida, e aqui muito inspirado nos momentos de aprendizado que eu tive com meu amigo Dr. Regis, tá certo? Então, veja, ele costuma dizer o seguinte: imagina que você tem uma genética, e essa genética é um muro. E esse muro ele tem fraturas, ele tem rachaduras. Então isso daqui são potenciais doenças que você traz, tá? Você já traz isso geneticamente. Isso quer dizer que você vai adoecer? Não, talvez, por exemplo, eu tenha uma tendência a diabetes, né, genética a diabetes, que nunca se manifeste, tá? Por exemplo, minha família, ela tem um histórico de glaucoma, então eu tenho que prestar atenção nisso. Talvez eu passe minha vida toda sem manifestar essa enfermidade. Pois bem, o hábito é como que um mar ou uma água o tempo todo vindo de encontro a esse muro. Então, hábitos não saudáveis são hábitos que nem uma corrente de água agressiva que vem, encontra esse muro. Onde é que ele vai rachar? Justamente, onde é que ele vai se manifestar? Justamente naquele ponto de fragilidade da sua genética. Então, a medicina do estilo de vida, ela começou a pesquisar e verificar o que acontece na qualidade de vida e na longevidade, considerando alguns hábitos. E aí ela traz recomendações em áreas, tá? Então, primeira preocupação, hábitos relacionados à alimentação, tá certo? Tudo, procure um profissional. Não vai entrar, não entrem. Esqueçam planos alimentares do TikTok. Esqueçam. Até podcasts. Que às vezes chega um especialista lá, você tem que fazer isso. O plano é seu. Procure um profissional, tá? Um atendimento individualizado, pessoal. De um profissional sério. Tudo bem? Tá? Então, alimentação, atividade física, e aqui não é só você ter eu vou para academia 1 hora toda semana, ou eu corro 30 minutos. Não, sair do sedentarismo. É ter movimento diário, durante o dia. Inclusive, tem aplicativos, esse meu relógio mesmo, ele diz, se eu passo 1 hora aqui sentado trabalhando, diz, está na hora de levantar. Então, eu tenho uma atividade física regular. Só que não é só ter atividade física regular, é ter movimento durante o dia, tá? Controle do estresse. Isso daqui, meu Deus, destrói a mente e o corpo emocional. Você sente o estresse no seu corpo físico? Sua mente e seu corpo emocional já está na UTI, totalmente desintegrado. Você está com o seu corpo mental numa UTI, o seu corpo emocional em outra. Aí você começa a sentir no seu corpo físico. Eu estou exagerando, é claro. Vou fazer um vídeo aqui só sobre a dimensão de controle emocional e controle do estresse. Saúde do sono. Então, o repouso devido é uma recomendação de hábito saudável importante. Controle de tóxicos. E aqui uma atenção muito especial às drogas socialmente aceitas, tá certo? Então, tabagismo, álcool, tá? Quanto menos, melhor, né? O Dr. Regis ia esticar minha orelha. Não, tem que parar. Mas aí tem também os aspectos de vida social, tem uma série de coisas, porque é integral, porque também tem isso, tá? Também tem isso. O cara vai lá, eu não tô bebendo mais, aí o cara se torna um chato. Professor, não tem nada a ver. Você não precisa de bebida para se divertir. Não, mesmo. Só que conheço muita gente que chega, para de beber e diz, não, eu não preciso de bebida para me divertir. E para de se divertir. E fica um saco.
enchendo o saco de todo mundo. Tome sua cachaça, meu irmão. Pelo amor de Deus, não me enche o saco. Tá certo? E eu acho que eu não poderia estar falando isso aqui, não. Tô achando que eu tô em sala de aula, velho. Eu tô na internet. Eita, pô. Editor, será que dá pra cortar? Pior que tá ao vivo, né? Tá, deixa eu voltar aqui pro... Então, vou voltar. Controle de tóxicos, atenção. Moderação. Temperança. Aliás, saúde, eu não sei, se vocês voltarem aqui o vídeo, vocês vão ver que uma das etimologias da saúde remete à pureza. Pureza. Tá? Na espiritualidade cristã, diz respeito à prática da castidade, da temperança. Tá certo? Isso é profundo, hein? Isso aqui é profundo. E às vezes a gente entende essas coisas como, ai, não, eu sou, principalmente os cristãos, né? Ah, eu sou uma pessoa que eu não fico... Não, isso é mais profundo, é voltar para a inteireza. É temperança. É ter, de fato, uma moderação, que é uma compreensão dentro de você. É um senhorio. Vamos falar disso na segunda parte agora, que é a parte de disciplina, tá? E relacionamentos. Os relacionamentos, eles são importantes. Cuidar dos relacionamentos, tá? Então, pessoas que tenham relacionamentos positivos, isso tem um impacto profundo na qualidade de vida. Então, aqui já está um bom mapa. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui está um bom mapa para orientar a sua avaliação dos seus hábitos, tá certo? Respeitar o ciclo circadiano também. A gente pode pegar essa linha de exemplos. Então, meio que se conversam ali com as recomendações da MEV, né? Manter horários regulares para dormir e acordar. Expor-se à luz natural durante o dia. Eu adoro isso, adoro. Evitar a exposição de luz artificial à noite, ok? Fazer exercícios físicos, criar um ambiente propício para o sono e cuidar da higiene desse sono e evitar o consumo de cafeína, álcool ou nicotina antes de dormir. Tá? Então, isso são hábitos que são exemplos de como é que você pode avaliar e construir hábitos saudáveis, ok? Mas eu disse para vocês que eu ia trazer um exercício na prática. Pessoal, não adianta nada você aprender, você ficou aqui, aí aprendeu, pô, legal, olha que coisa... Cara, conteúdo não falta conteúdo. Mas a aprendizagem real é quando você leva isso para um nível de consciência. Você traz para o ser. E você leva isso para uma prática, treinamento. É por isso que são três coisas. Eu penso sempre, eu acredito sempre nisso, tá? Acredito sempre nisso. A aprendizagem é como se ela fosse o coração. E se ela não te elevar para um estado de consciência, que é um negócio muito mais sutil do que aprender. Aprender, eu ainda estou aqui, ó. A mente ainda está aqui, ó, fazendo parte. A consciência, ela vai para... É uma outra coisa. A gente pode fazer um vídeo só para eu buscar explicar isso. É quando você sai do estado do entendimento e vai para um estado de contemplação. Você sai do entendimento para a contemplação. Isso é importante, Às vezes o pessoal fala, física e metafísica, eu tenho uma dúvida. Será que não é a mesma coisa? Então, a ciência, por exemplo, pela aprendizagem, estuda o universo no espaço-tempo. E o espaço-tempo está se expandindo, ele é limitado. O que é que tem para cá? Isso é metafísica. Não tem como a mente, ela não consegue abarcar. Percebe? Então a aprendizagem, você vai estudando filosofias, estudando as coisas, tem que te elevar. A aprendizagem que não te eleva só está alimentando sua vaidade. Você está adquirindo conhecimento, informação e... Então, aprendizagem, consciência é uma outra coisa.
te leva para uma outra percepção de você, do outro, do universo. Certo? Consciência. E treinamento você traz para a vida prática. Você torna isso real. Você torna isso dia a dia. Você traz para a rotina. Ordinária e banal. Não postagem do Instagram. Não postagem no TikTok. Só você tá vendo. E o universo. E quem convive próximo a você. Certo? Ai, meu Deus. Então vamos para a prática. Vamos tentar propor alguma coisa aqui, ó, prática. Faça uma lista de hábitos diários, semanais ou mensais. Porque tem hábitos que são semanais. Tá certo? Então, por exemplo, o meu treino de Aikido é um hábito que eu tento manter ele pelo menos semanalmente. Tá certo? Então, por exemplo, faz lá uma lista. Mas para pensar de hábitos que você não coloca só os hábitos saudáveis. Tá certo? Coloca tudo que você faz. Tenta lembrar. Isso já é um grande exercício. Você tomar consciência do que você faz de forma recorrente. Acredite, você vai se surpreender. Pô, quer dizer que todo dia eu só bebo água nesse copo? Depois, encaixe esses hábitos em cada uma das dimensões. É fato que alguns hábitos, eles vão começar a integrar, e isso é bom, tá certo? Ou ruim, porque ele pode ser desintegrador também. De diversas dimensões. Física, mental, emocional, mental e espiritual. Mas tente encaixar. Por exemplo, eu vou para academia 3 vezes por semana. Por exemplo, isso aí é físico, é emocional, é mental. Eu não vou nem contar para vocês o que é que eu faço na academia. Não posso. Minha esposa vai brigar comigo. Certo? E aí você tenta encaixar em alguma dessas áreas. Isso é uma prática que eu estou dedicando a qual dimensão. Tá certo? E reflita se esses hábitos, eles são integradores ou desintegradores. Eles te trazem para a totalidade, certo? E aí pensa nessa totalidade do ser espiritual, mental, emocional e física, mas dos papéis também. É um hábito que está prejudicando, por exemplo, sua relação com o seu cônjuge? O quanto que isso é desintegrador? Tudo bem? Certo? Isso daí já dá um exercício mas faça. Faça. Não diga, eu vou fazer na segunda. Faça agora. Tá certo? Mas, professor, a live não acabou ainda. Dá um pause. Não, tô brincando. Pode fazer depois, mas não na segunda. Faça quando terminar, faça hoje. Se observe. O principal ponto desse exercício é a autoobservação. Contribui com seu autoconhecimento, autodesenvolvimento e autorrealização. Em última palavra, contribui com a sua ampliação de consciência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, ele continua, tem uma outra parte. Eu vou deixar o vídeo indicado aqui para você, tá certo? E também assista esse outro vídeo aqui do nosso canal, que é próprio para você. Grande abraço!